Olá, pessoas, bem-vindos de volta ao nosso canal e à nossa live mensal, né? Se você não me conhece, eu sou Renilde Santos, a idealizadora e a realizadora da Agnes Masoterapias, um espaço holístico e esotérico de práticas integrativas. Na live de hoje, eu e a minha irmã de luz e de jornada, Luciana Pereira, da Mandala da Lu, nós vamos falar do signo de Escorpião. Você está, vai ficar aí, né? Depois da vinheta a gente entra aí falando desse signo bastante interessante, né? E fica aí uma provocação. Você está preparado para mergulhar nessas profundezas, nas suas profundezas? Que é isso que marca o signo de Escorpião. Bora lá para a vinheta? Olá, seja muito bem-vinda de volta, nossa Que querida Luciana Pereira, da obrigada, Mandala da Lu. que linda, obrigada. Renilde Santos, amada amiga e irmã de jornada. Obrigada por mais esse convite. Então, para quem não me conhece, também trabalho com terapias integrativas e foi dessa forma que eu conheci a Renilde. E essas lives que nós temos feito têm esse intuito de trazer algumas reflexões sobre a astrologia e como isso nos ajuda, como essa ferramenta de autoconhecimento nos proporciona esse olhar para o nosso interior, para que a gente tenha condições de buscar essa evolução. Então, quando a gente pensa na astrologia, quando a gente tem essa referência do nosso mapa, e como o nome diz, mapa, quais são os caminhos e como percorrê-los para que a gente consiga ter ter essa fluidez na nossa vida, ou a tentativa de tê-la. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o signo de Escorpião, que é um signo do elemento água, tem dupla regência, né? Regido por Marte, essa espada, e regido por Plutão, que aí já traz para a gente uma dica, uma reflexão, porque o ponto onde está Plutão no nosso mapa já é este lugar de poder, é a marca do nosso poder. Só que é algo que a gente vai descobrindo e vivendo e descortinando e mergulhando toda a nossa vida. Então são camadas, isso precisa ficar muito claro. Então ali no lugar do teu mapa que você tem este aspecto, e a casa ali de referência, o setor, é um lugar no qual você vai ter, no transcorrer da sua vida, vai ter revelações. Então, já fica aí para que você olhe no seu mapa, para que você traga essa reflexão para você mesmo, como é que você entende, como é que você vive, qual a consciência que você tem deste aspecto.
Como é isso para você, dona Evenil de Santos? Conte-nos. Não é nada fácil, porque é como eu falo, né? Os planetas geracionais, que assim são conhecidos pela astrologia, então Urano, Netuno e Plutão, eles são geracionais porque eles marcam uma geração. São planetas muito lentos, eles levam muitos anos em cada signo, né? Então a gente estava até vendo mais, né? Plutão mesmo, que é o último, leva mais de 10 anos. Isso, né, astronomicamente falando, né, Lu? Isso depende muito do passo do Sol, e tem uns cálculos aí que a gente faz, que a gente não vai entrar muito, nem demos uma olhada, né, bem detalhada nisso, porque a gente não vai entrar nisso, porque o que vai importar para a gente é essa astrologia terapêutica que a gente está fazendo aí com essa série de lives, né? Então, ele marca uma geração. Por exemplo, eu e a Luciana, né? Eu sou 4 anos mais velha que ela. Nós temos Plutão em Virgem, né? Eu acho que você não tem a grande conjunção, né? Eu tenho Urano e Plutão. E Não, como não. se não bastasse, né? Esses planetas geracionais, eles são muito sutis, eles são muito psíquicos. Então, para a gente conseguir entrar nessa energia desse planeta, né, muitas vezes ele é bastante difícil de compreensão. E no meu mapa, como se não bastasse só isso, né, ele está na casa 12, que é uma casa extremamente sutil. Eu falo que parece sem querer ofender, eu sou de peixe, tá? É uma casa de peixe, parece um buraco negro, né, do espaço, caiu ali, desintegra, né? A gente não entende direito, né? Às vezes, né, fica difícil, mas, né, diz que o buraco negro é um portal, eu tenho um portal, e com o tempo, é aquilo que a Luciana falou, a gente tem que ir, né, vivenciando, observando. Então, assim, a vida inteira eu tive sonhos Olá. né, sonhos que traziam alguma coisa, né, sonhos Uhum. proféticos até. E aí, com o curso, com, né, a vinda do curso de astrologia, não sei o quê, comecei a observar mais esse Plutão, esse Urano-Plutão de casa 12. Então, eu vejo que vem esses sonhos, né, com essa carga profética, ou seja, esse Urano, esse Plutão, né, ele fala muito comigo em sonhos. Uhum. É porque casa 12 também é esse conteúdo dos sonhos. Eu estava pensando aqui, enquanto você estava falando, primeiro, características básicas do signo de Escorpião, só para a gente se situar aqui, para já ir traçando uma linha de raciocínio. Então, é um signo de água regido, né, por Marte e por Plutão, e ele traz para a gente o que é morte, né, esse morte, renascimento, regeneração, o dinheiro do outro, questões sexuais. Então, na hora que a gente pensa nessas informações, eh, por exemplo, se você se no signo de Touro, né, que é polar complementar, você entende o que é valoroso você ter na sua vida, em Escorpião é esse trabalho de desapego. E muitas vezes vai independer da nossa vontade. Não vai ser assim toda vez que você tá lá bonitinha, numa caminhada, tua mochila tá muito pesada, aí você pega, para na cidade, vou despachar algumas coisas pelo correio, né, tô fazendo um desapego, trouxe coisa demais na minha mochila. Levando isso para a nossa vida, essa morte, esse renascimento, essa regeneração, é termos um entendimento
de que tudo tem ciclos. E uma coisa alimenta a outra. Para que o novo possa vir, a gente precisa abrir espaço, a gente precisa fazer este desapego. Eu pensei um pouco, Rê, enquanto eu estava meditando sobre o nosso encontro, um órgão que representa muito essa energia, que é o fígado, que ele se regenera. O quão potente é isso, o quão transformador você pensar, que dentro de você, você tem essa engrenagem, e dentro dela você tem um órgão que é responsável por zilhões de É uma fábrica, eu falo que ele é uma fábrica porque ele é um órgão e é uma glândula endócrina, porque ele é responsável por quebrar, né, todas as. Ai, gente, esqueci o nome. as moléculas de gordura. Isso, ele quebra para a gente conseguir processar, Uhum. né? Então, assim, ao E mesmo tempo que ele é um órgão, ele tem dupla função. Olha que e interessante, é é algo como se muito fosse uma importante. usina que a gente tem dentro da gente. Eu fiquei pensando um pouco nisso, né, falei: "Olha essa força, pensa nesse poder". E mesmo se dá algum problema, óbvio, né, gente, guardado as devidas proporções, ele consegue ainda esse trabalho de se regenerar. Eu fiquei pensando nessa potência, nessa força que existe em todos nós. E quando a gente leva para esse universo do signo de Escorpião, a gente está falando do quê? A gente está falando de instintos, de de um animal que ele fica ali no lugar escuro, úmido, e é justamente por isso que estes instintos ficam aguçados. Quando a gente pensa, em Marte, no signo de Escorpião, é este guerreiro que usa essa espada, mas de uma forma estratégica, cirúrgica, sabe muito bem o que está fazendo. E, ao mesmo tempo, quando a gente pensa em Plutão como regente, a gente pensa neste aparelho de scanner a nosso favor, que a gente pode usá-lo para poder fazer essa leitura. E quando a gente pensa no signo de Escorpião nesse setor, ao mesmo tempo que este poder ele é libertador, porque a gente está falando de morte, de renascimento, de que as coisas elas precisam dessa reciclagem. A gente fala também de uma coisa que é extremamente sedutora, que é ter poder. Como você entende isso, Rê? Eu falo que ter poder, né, é uma coisa que a gente precisa de aprender a ter, né? Tem pessoas que já têm, né, que precisa de ter autocontrole e controle, porque dependendo se você está num cargo estratégico numa empresa e você recebeu ali um poder, a gente vê muitas pessoas que caem porque Uhum. cometem excessos, né? Porque o escorpião faz com que a gente, né? Então, se você não tem uma estrutura psicológica, eu vamos dizer assim, que está se falando muito agora, né? A gente precisa de ter uma inteligência emocional muito bem pautada, porque Uhum. senão a gente não sabe lidar. E são coisas importantes, né? E tem outra coisa também, você falou do poder, né? E a gente precisa de ter alguma coisa que dosa um pouco esse poder, que é o controle. Controle também é uma coisa de escorpião. Perfeito.
Uhum. né? Então a gente tem que saber dosar. Então, mais uma vez, a inteligência emocional é muito importante nisso. A gente tem que saber dosar esse controle, porque a gente está vendo muito de relações tóxicas que são pessoas que querem ter controle total da situação. E aí, né, quando eu tenho aquela pessoa totalmente aqui, ó, na minha mão, então eu vou controlar toda a vida dela e eu tenho poder sobre aquela vida dela. Eu que determino se ela sai ou não, né, de casa, se ela vai ter Uhum. amigos. Então eu já vi casos de pessoas que abandonam até o pai e a mãe para viver uma relação. E não foi um nem dois, não. Verdade. E assim, o que é interessante dessas pessoas assim, que gostam de ter esse controle, esse poder, quando eles. Eu falo que eles são bem estrategistas. Estrategista também é uma coisa de escorpião, tá? Escorpião. Uhum. Quando eles sabem que tem alguém lá, né, um pai, por exemplo, né, no caso de uma conhecida minha, de uma amiga minha, o pai que era o, vamos dizer, o cabeça ali da situação, né, ele que cuidava da família e tal. Mexia e manipulava tudo ali. E aí, a cunhada, que é a controladora e a poderosa aí, enquanto esse senhor vivia, ela era um doce, ela frequentava a casa e tal. Quando ele fechou os olhos, que ele partiu para uma outra dimensão, aí ela tirou totalmente o marido da família. Nunca mais essa minha amiga viu o irmão. Nunca mais. E a gente tá Uau. falando de mais de 20 anos isso, tá? Até hoje. Ele não foi nem no enterro da própria mãe, pra você ter uma ideia. Então é uma coisa muito séria e eu vejo que é um enredo, assim, né, parece que é enredado mesmo, a pessoa se jogou uma rede ali, né, coisas do Efestos, né, que faz Sei. aquelas redes, e a pessoa não consegue ver, né, outra coisa, né, cada um, né, enfim, né, cada um vai colher aquilo que plantou. Então, eu falo que é preciso você ter um amadurecimento muito grande, né? Você ter um controle desse controle, né, através da inteligência emocional, para você saber dosar. Porque, por exemplo, se você é como eu e a Luciana, que nós somos empreendedoras, ter o poder e controle é importante, porque é como aquele velho jargão, né? Coisas de nossas vós, das nossas mães também que falam, né? O gado engorda com o olho do dono. Uhum. Então, se você não está ali diretamente Sim. cuidando das suas coisas, o negócio não vai andar. Você não pode, né? Tá certo que você tem que delegar. Geralmente, quem tem muito controle tem a dificuldade de delegar, ele que quer fazer tudo, né? Então, se Uhum. você não delega, fica difícil É. também de administrar. Mas até quando e quanto eu posso delegar isso? Então, você tem que saber discernir e ver. Não, essa coisa aqui é minha, eu que tenho que fazer. Isso aqui é do meu funcionário que pode fazer. Então, É. assim, não é algo fácil, né? Eu falo que não é fácil. E não se aprende isso em escola. Bom, não se aprendia, né? Que eu falei para você que o Márcio, dentro do mestrado dele, ele é professor universitário agora, fez uma virada na carreira dele, ele é professor universitário. Né? E essa Uhum. semana a gente falou muito disso, olha que interessante, porque ele está dando uma aula de gestão de equipes, e dentro da gestão de equipes eles estão falando dessa inteligência emocional, e aí a gente caiu nessa de controle e autocontrole, e a gente, astrologicamente, mas colocando isso para a gestão de equipes, a gente falando sobre Uhum. isso, né, sobre ter o controle, saber delegar, saber como, né, porque uma pessoa que quer deter o controle, ele pode ser altamente ditador. Eu lembro que quando eu trabalhava no fórum, eu tinha uma chefe
ela era de Sagitário, aí eu descobri que Sagitário também são mandões, né? Ela era sagitariana. Numa festa, numa saída com ela, era uma delícia. É Ela era mais muito divertida. divertida. Ela era muito divertida, mas ela, dentro do trabalho mandando, ela era muito eficiente. Mas, em compensação, era uma ditadora É, terrível, terrível, gente. Terrível. Ela devia de ter algum aspecto no escorpião, tal. Gente. Mas, assim, por ela ter um sol em Sagitário, ela era maleável. Ela podia, sabe, acabar com você ali e tal. Mas, né, você esperava ela ter explosão de fogo dela lá, né, tal, e depois você falava, mas eu não posso fazer assim, assado e tal, é óbvio, né, a última palavra tinha que ser a dela. hum. Ela parar, você dava um choque assim, né, ela parava, eu vou pensar. Aí ela ia lá, voltava, porque tem essa coisa, né, do sagitariano, né, você chamar ele para a realidade das coisas, e aí Aí ela eles falou, posso fincam as fazer quatro sim. patas na terra, né, e aí ele consegue se religar. Dali um tempo, é lógico que ela dava as pitacadas dela só para dizer que não aceitou 100%, né? Sim. Mas é interessante, né? É interessante que isso, eu falo, né? A gestão de pessoas, né? A gente está falando no modo empresarial, mas é, se a gente Uhum. trazer isso para uma casa, para um lar, né? Estava até falando isso para o Márcio, né? Onde a gente aprende dentro de casa. É por isso que a constelação familiar, a gente sempre vai bater aonde? Na família. Uhum. Porque a Uhum. gente tem coisas que você não vai aprender em escola, você aprende em casa. Mesmo tendo cursos, a bagagem que você traz de casa é importante. Aí eu falei para o Márcio, uma gestão de pessoas é o lar. E é por isso que, se você tem pais e mães que têm algum problema, alguma doença, algum problema assim, é complicado, porque acaba impactando toda a família, né? Eu estava pensando aqui, Rê, pegando um gancho nessa questão organizacional que você citou, e trazendo para o contexto do signo de Escorpião, que é essa questão do desenvolvimento dos seus instintos. Primeiro porque essa questão do controle, ela é uma ilusão. Po Só que quando você tem esses instintos bem desenvolvidos, você vai ter essa visão de scanner, né, você vai ter essa clareza, você vai conseguir fazer essa leitura e diante disso você vai conseguir delegar ou vai fazer as efetivas correções ou os trabalhos de desapegos que são pertinentes para que essa engrenagem flua da melhor forma. Pensa um pouco nisso. Agora, quando você pensa também na questão da tua família, quais são os aspectos, tentando responder um pouco da sua provocação, se nós estamos prontos ou prontas para este mergulho, para a gente ter contato com essas profundezas. Porque a gente está pensando aqui num signo de água, mas são águas profundas, são águas que borbulham e de alguma forma também nos seduz. Então como Sim, é que a gente consegue ter esse discernimento e ao mesmo tempo responder a este chamado para mergulhar um pouco mais, para ir nessas entranhas, para adentrar a essa caverna que existe em todos nós, que é essa introspecção, para que a gente possa se entender, para que a gente possa absorver e depois fazer este trabalho cirúrgico, se for necessário. Como você vê isso, Renilde Santos?
é bastante aprendizado, e que a gente por isso que a gente fala que o autoconhecimento é muito importante, né, então, como eu estava falando anteriormente, a saber dosar, e eu falo que o controle e o poder, ele tanto constrói e ele pode destruir, né. Uhum. Como você falou, o controle ele é ilusório. A gente, né, a gente pensa que a gente manda, né, que controla a situação. É. E só que não, né? Eu falo disso porque a minha mãe era de escorpião, né? Até brinco, né? Aí depois, num dos cursos, eu encontrei uma pessoa também que ela era de peixes e teve uma mãe de escorpião, e eu falo, toda mulher de peixe merece uma mãe de escorpião. Ela ria. Socorro. Mas assim, a gente tem a parte, né? Eu sou de peixe, dissimulada, né? Então, eu fingia, eu não entrava em embate com a minha mãe, porque a minha mãe ela Você queria ter o fazia a controle sonsa na total. maior. Cara, vai adiantar você brigar com uma pessoa dessa que acha que tem, né? Minha Ainda mãe, mais pra você com ter uma ideia, ascendente em Libra, jamais. não adiantava brigar. E é uma coisa que eu vivo falando até hoje com a minha irmã diário, né? Porque o Ariano, ele tá sempre com a espada na mão. E eu falo, cara, não adianta você. É. Né? Então eu não batia de frente, eu fingia que entendia, eu fingia que obedecia e eu fazia o que tinha que fazer, Uhum. O que dentro você do queria meu fazer. entendimento. Então assim, conhecer o outro é muito importante também. Pelo menos parte totalmente o outro, a gente nunca vai conhecer, porque a gente não conhece nem a gente mesmo, né, Lu? Cada dia a gente está aprendendo um pouquinho mais, né? E Mas essa eu é a acho que, graça da existência? por sinal, né? Então, assim, mas conhecer, procurar conhecer um pouco do outro é muito importante para a gente saber lidar com a situação, Sim. né? Então, assim, eu não bati de frente com a minha mãe, eu não desrespeitava, mas também eu Uhum. fazia as coisas que eu achava que eu devia de fazer, né? Poxa vida, eu também tenho um pouco de liberdade nessa situação, enfim. E depois, né, porque aí a família da gente amplia. Com o casamento, né, eu falo que a minha mãe foi uma grande escola. Com o casamento, eu conheci uma mulher também narcisista e mandona, mas ela Hum. não era de escorpião, ela era de peixes, que era minha sogra. Eu não batia de frente com ela também, Tá. não batia, mas eu não deixava de fazer as coisas. E outra coisa, muito pelo contrário, né? Eu não proibia o Márcio de ver a mãe dele, Uhum. porque a gente tem bem claro dentro da gente as hierarquias, ela veio É. primeiro, né? Sistemicamente falando. Aí deixa eu pegar aqui uma criança que tá chorando aqui que quer colo. Ai, meu Deus. Vem pro colo, uma criança. Né? Sistemicamente, ela lembra que ela é bebê ainda, tá pedindo colo. Oh, que Sistêmica, linda. menina, e fica daquele chorinho, aqueles miadinhos dela, tá? Uhum. Ela é engraçada, ela não arranha. Ela passa a patinha dela, as almofadinhas dela na minha perna. Ele tá falando de Ah, controle, né? Como controla as garrinhas, né? bom Felinos. exemplo. Eu É. E estava é, aqui. né? Desculpa, fala. Não, não posso falar. Você estava pensando aí. Eh, de tudo que a gente está conversando, essa questão do controle, quantas pessoas que a gente conhece, é assoberbada de tarefas, de coisas, né, mil e uma utilidades e mais. E aí na hora que a gente traz alguma orientação em atendimento,
como elas voltam depois e mais enervada ainda, porque a pessoa para quem ela passou alguma tarefa não fez como ela faz, do jeito que ela faria, no tempo que ela faria, da No respeito do outro, né? Cada um tem um jeito de fazer, né? mas é essa questão do controle, porque se não for do meu jeito, se você não tiver esse olhar, se você não, né, não tiver um pouco de orientação, de aprender a trabalhar o monstro que mora dentro da gente. Eu acho que o controle principal é o autocontrole. Exato. Então, quantas vezes o que parece que é muito simples, e até uma dica que parece ser simplória, na prática acaba virando quase uma morte e renascimento. Vira um caos, porque é justamente esse olhar que a gente precisa ter, que você trouxe com muita propriedade, de não ir para o confronto. Você vai para o confronto com alguém com um aspecto forte em Escorpião, num primeiro momento ele pode até fingir que deixou você ganhar, porque também é um signo que é associado, por exemplo, à vingança. Então ele Com eles, a vai vingança é um prato que se come frio, com certeza. Ele vai esperar o momento certo para te atacar. vai montar a estratégia para, né, ele não vai. É interessante porque a gente até comentou, né, Rê, porque quem tem aspecto forte aí em Escorpião são justamente por ter essa esfera da interiorização, eles são mais silenciosos, eles são muito mais observadores. E aí, se você vai com tudo, vai brigar, como você deu o exemplo da sua irmã Ariana, a tua mãe poderia até ficar quieta ali na hora. Mas aí depois, quando ela fosse para cima, sua irmã não ia anotar a placa, porque ela ia ser extremamente assertiva. E aí isso É. podia não acabar nunca mais. É, Olha, minha é, é mãe, pens... Hum, a minha mãe não era uma pessoa muito fácil, né? Mas eu nunca fui de ir para o embate com ela, porque eu sabia o que vinha depois. E também porque é uma forma, eu penso assim, né? Pode, isso é um pensamento meu. É uma forma de você respeitar a maneira de ser da pessoa. Isso não quer dizer que você está aceitando, né? Eu não vou, né? Isso não quer dizer, ah, é legal, vou ler a cartilha dela. Não, uhum, né? Eu te ouço, eu te respeito, but, né? Mas, exato. né? É, Mas eu vou fazer do meu jeito. Ou até, né? Eu acho que você ouvir é uma coisa que a gente estava falando nos bastidores. A boa escuta é interessante, porque você pode tirar aprendizados. Afinal, era minha mãe, ela veio antes de mim. Ela tinha lá o conhecimento dela. Pode não ter frequentado uma faculdade como eu, mas ela tinha os conhecimentos empíricos dela. Até hoje eu falo para o Márcio, olha, minha mãe fazia desse jeito, às vezes eu faço as coisas aqui, né, e lembro que foi ela que me ensinou. Então ela tinha os uhum, conhecimentos dela. Então, não, eu falo que a pessoa que anda armado o tempo todo, reativo, né, que a gente fala, né, psicológico, terapeuticamente falando, pessoas reativas, que tem isso. muito, acaba não aprendendo. Não é fácil, não vou falar para você que é fácil, Uhum, né? Me rendeu muitos anos de terapia, né? Floral, homeopatia e médico também. Mas eu aprendi bastante. E a gente aprende muito com os outros, né, Lu? sim, sem sombra de dúvidas. Quando a gente tem esse espaço, quando a gente se permite essas aberturas, tudo acaba sendo educativo e nos trazem reflexões
quando a gente pensa nessa questão de escorpião que nos pede esse olhar além. E para que isso aconteça, a gente precisa, né, tentar ter esse estado mais calmo para que as coisas realmente sejam absorvidas. Porque você pode até Exatamente. fazer esse olhar, né, que eu brinquei, né, dessa questão do scanner, mas se você está muito agitada, o quanto você está entendendo do que você está trazendo como informação. Eu estava vendo uma palestra ontem, Rei, teve uma frase, assim, que valeu a aula inteira. Vou compartilhar com vocês. Quando você fala, você traz um pensamento que está elaborado, mas quando você fala muito, você não tem quando você fala muito, sem a pausa, não dá tempo de elaborar esse pensamento. Então não dá Você está no tempo de pensar. mecânico. Não dá tempo de pensar. Daí a importância de você ter essa calma e de você ter o silêncio. E Escorpião nos perde muito este silêncio, esse lugar que a gente precisa ir para que a gente possa acolher a nossa dor, para que a gente possa ver o que precisa morrer, simbolicamente falando, para que possa haver um novo, ou para que possa ter uma regeneração nas nossas vidas. Quando a gente pensa nesse lugar que nós precisamos ir, que é essa escuridão que é nossa, essa nossa sombra, a gente, de muitas formas, nós estamos num momento que isso não é instigado, que parece que você ir para suas profundezas é algo censurável, é algo É o que a gente estava proibitivo. falando, é algo que a gente estava falando nos bastidores, né? É, fazendo uma analogia com o animal, com o escorpião, né? Ele vive ali, né? Se você mora na roça, e até mesmo aqui, porque a gente pode encontrar escorpião na cidade, né? Se você tem um Uhum, sim. jardinzinho, alguma coisa, você tem que tomar cuidado, não acumular resto de madeiras, ou papelão mesmo, porque onde tiver úmido e escuro é onde ele vai ficar. Uhum, sim. E, né, biologicamente falando, ele é um animal que ele não enxerga bem. Olha Aham. que interessante. É, Então, ele é instigado a agir instintivamente. é. Né? Eu acredito, eu não tenho certeza, precisava de estudar sobre o animal, mas ele ouve bem, e eu acho que ele sente vibração, né? Que Uhum, geralmente quem é. não escuta tem a vibração na pele, né? Sente a vibração de cores, né? Que é interessante, sente a vibração do som, né? Também eu acho Uhum, muito interessante isso. Então, né, se ele está mostrando que a gente precisa de deixar esses instintos vir de uma maneira positiva, porque é até uma questão de sobrevivência, então nós temos o sentir, né? E é como a gente estava falando, parece que é proibido sentir tristeza, uhum. Por exemplo. né? Então, assim, quando a gente vai fazer essas limpezas, né, que eu costumo sempre comparar, né, as limpezas de escorpião, né, essas mortes, né, com limpezas de gaveta mesmo, eu vou abrir uma gaveta e vou tirar tudo que não serve mais, né, a gente já começa lá com aquelas coisas, não, mas eu só vou dar para quem vai cuidar da roupa, que não sei o que. Pô, você vai passar 24 horas do lado da pessoa para ver se ela está cuidando? É umas coisas assim, né? Esse controle.
Não, estamos falando da limpeza de gaveta, mas são outras coisas. Não, tem que deixar aí e Uhum. se libertar mesmo, porque se a gente não faz essas mortes, essas pequenas mortes, a gente não abre espaço para o novo entrar. É. Esse, Eu estava esse é o pensando. ensinamento. Não é fácil, né? Não é fácil a gente deixar. Eu estou falando de roupa, mas às vezes não é fácil a gente deixar um relacionamento ir embora, porque ele está sendo tóxico, né? A gente fala de relacionamento de amizade ou de relacionamento interpessoal amoroso, é uma coisa que dói muito. Muitas vezes a gente tem que fazer terapia, muitas vezes a dor é física, né? Eu lembro que eu tratei de Uhum. uma pessoa que tinha sofrido um rompimento amoroso e ele dizia que o peito dele doía. Olha só, né? Chakra É. cardíaco falando, né? Então, Uhum. era muito, muito interessante, mas às vezes a gente tem que viver esse rompimento dentro da família, né, Lu? Sim. É, e como é que a gente lida com esse encerramento de ciclo? O quão preparado na prática a gente está para tudo isso? Por mais entendimento, né, por mais teoria que a gente tenha, mas como é que é isso na prática? Então, eu posso falar um pouco, até dando um exemplo do que aconteceu comigo quando meu pai fez a passagem. Já fazia bastante tempo que eu tinha meio que umas mensagens, nas quais já eram meio que me preparando que isso estava em vias de acontecer. E quando ele foi internado, e aí eu comentava só com a minha irmã sobre isso, e quando ele foi internado, foi a primeira coisa que a minha irmã perguntou, né, se era o que eu tinha trazido para ela. E eu falei assim: "É, exatamente". Então, ao mesmo tempo que eu estava sendo preparada para tudo isso, não me eximiu da dor. Porque meu pai sempre foi e continua sendo a maior referência de amor na minha vida, assim. Só que, eh, essa presença dele para mim é tão tão forte internamente, e ao mesmo tempo a consciência de que o que nós nos propusemos a fazer junto foi feito, que eu consigo olhar para essa história e sentir essa força que era dele também. E aí quando eu olho essa força que era dele, eu consigo ver essa manifestação em mim. Nós somos em 4 filhos, eu vi, né, e vejo que para os meus irmãos, claro que foi completamente diferente. Eu tenho um irmão que ainda está em luto, e já faz mais de 4 anos. Então, cada um de nós, vai ter esse tempo caverna, esse tempo de lidar com a própria dor, de se refazer diante de tudo isso. Só que o que eu penso também quanto a essa questão da morte, eu entendo que nós falamos muito pouco sobre ela, é como se fosse meio tabu, acho que não vamos falar sobre para vai que ela está por meio que desenho, né, aquele ser Isso é qual coisa de foi. ocidental, né? De oriental lida bem com isso. Tem a dor, é óbvio. Mas eu tenho muito isso, eu entendo que a gente fala pouco sobre o assunto, deveríamos falar mais sobre os nossos entendimentos, como é que a gente atravessou, que entendimento nós tivemos, que ensinamento veio justamente por isso. Ficaria discorrendo aqui até amanhã bem cedo, gente, mas voltamos ao ponto. Quando a gente, começa a ver
é a pessoa, a relação, a nossa vida travando ou o outro sofrendo, porque muitas vezes a gente vê uma pessoa que a gente gosta muito definhando na nossa frente, e aí a gente fica, né, naquela: "Nossa, mas vai não, ele vai ficar, ele vai conseguir, ele vai se curar", e a pessoa ali definhando e você naquele apego, você segurando. E de alguma forma, é claro que cada um de nós, a gente tem esse contrato sagrado e não vai ser a gente que vai segurar o outro aqui, não é isso, mas a forma como a gente lida com isso é que faz toda a diferença nessa nossa consciência. Eu penso muito nisso. E também uma outra coisa que eu penso a nossa morte, essa passagem efetivamente para um outro ciclo, para um outro plano, é um recorte do que foi a nossa vida. Então, se a gente teve essa vida com muitos apegos, né, com muitas tentativas de controle, a gente vai se segurar aqui até o último fiozinho e mais um pouco, porque eu não quero ir para esse desconhecido, ir para este mergulho, ir para este escuro, porque a gente não sabe o que é. E em Você desconhece, contrapartida né? é, e em contrapartida, se eu conseguir lidar melhor com as coisas da vida, ter essa leveza, eu entendo que é claro que a gente vai ter um medo, porque a gente não sabe o que vai encontrar, mas ao mesmo tempo você tem uma confiança ali, né, de que vamos lá, né, tô sofrendo, chega, cansei dessa brincadeira, bora lá, e segue a luz, Caroline. Eu penso um pouco nisso, e aí quando eu olho, assim, pra história de como foi meu pai, por exemplo, ele foi internado dia 27 de março, e dia 1º de abril ele tinha feito a passagem. E aí eu olho, assim, pra história dele, ele falava sempre que tinha medo de morrer, por isso que ele cumpria tudo que o médico falava, capricorniano, né, o bichinho era É, regrado com as tudo coisas dele. certinho, tudo certinho. E foi bem no comecinho ali da pandemia, eu entendo que ele não ia ter, de verdade, paciência de lidar com tudo que foi, e ele já estava começando a ter manifestações de demência, então ele ficava meio esquecer as coisas, então essa questão de máscara, de não poder sair de casa, não, meu pai não ia conseguir lidar com isso. E hoje eu entendo que foi a melhor forma, que diante de tudo que estava para vir aí, ele foi no momento pertinente, assim, e que consagra muito o que foi a história dele. Então eu acho bem bonito quando a gente pensa nessa questão da morte como sendo um momento de honra, de coroação à nossa história. Então eu queria trazer uma reflexão aqui também, se esse nosso momento fosse hoje, fosse daqui a pouco, se como é que você enfrentaria isso? Isso seria um peso ou eu estou pronta para? Porque eu É, fiz essa reflexão há um tempo atrás, a gente estava no meio da pandemia, eu pensei um pouco nisso, eu saí para correr e eu trouxe essa reflexão para mim. E naquele momento, para mim teve um peso, porque eu tinha muita coisa do meu trabalho, eh, que estava guardado, que eu precisava compartilhar, que eu precisava trazer vida. E estava lá comigo. Aí, né, nessa minha corrida, caminhada, porque aí eu estava correndo, aí na hora que isso me veio, eu parei, comecei a andar, porque o peso foi tão grande, eu falei assim: "Uau!", precisava de meio que assim: digerir, "Gente, né?
eu não posso ir agora, porque eu tenho tudo isso guardado e não é para mim isso aqui tem um motivo de ser. E aí, a partir desse dia, eu comecei a lidar com esse trabalho de outra forma. Eu tinha muitas mandalas guardadas, que eu não sabia muito bem o que era para fazer, e aí eu comecei a divulgá-las nas redes sociais, porque era um trabalho, era uma sintonização de cura para o mundo, então não podia estar guardada lá sem sentido. Pois é, Enfim. pois é. Então é tudo isso que eu confesso, gente, eu tenho um desafio também pegando esse gancho da morte, eh, de estar aqui. Eu já falei isso para a Rei e falo, assim, para algumas pessoas que eu conheço, eu sempre achei que por eu concretizar muitas coisas, não era uma questão que estava na berlinda para mim. E aí faz uns 3 anos, mais ou menos, eu percebi isso, essa minha dificuldade de aceitar estar aqui neste plano, de ter essa raiz aqui. Na hora que eu olho, assim, para isso, eu comecei a voltar, porque eu achava que como eu fazia as coisas, eu aceitava estar na Terra. Mas inconscientemente, o que eu fazia? Eu achava assim: eu trouxe um checklist, se eu cumprir isso logo, eu posso ir, né. Só que é óbvio que as coisas não são assim. Na hora que eu olhei, assim, para mim mesma, eu lembro que eu entrei na rua que eu trabalhava, ali na Paraopeba, tinha uma árvore bem grande, e aí eu olhava para aquela árvore e aí eu comecei a trazer para mim, assim: "Eu aceito as minhas raízes, eu aceito estar no planeta Terra". Rê, era uma dor num primeiro momento para dizer isso, porque não era genuíno naquele momento. Você fez uma autoconstelação ali, você e a árvore. Total. E aí eu entro, né, nessa rua, assim, e eu fui repetindo isso para mim, né. Eu fui olhando para minha história, né, essa coisa geminiana, num momento ser 500 milhões de conexões. E aí eu fiquei olhando, assim, para isso, o quanto inconscientemente eu queria essa passagem. E vira e mexe eu revisito isso, eu falo assim: "Não gente, eu estou aqui, qual que é o Caroline, né, volta para a luz. Qual que é o seu propósito? Qual que é o seu combinado? Você já tem entendimento, vamos lá". E de verdade, é você ter essa paciência, você ter esse olhar de misericórdia para você, você entrar nessas suas profundezas, você entrar nessa sua vulnerabilidade e sair depois disso, promover este renascimento. Então, na hora que eu faço essa conversa comigo mesma, na hora que eu olho através dessa água que borbulha e que ao mesmo tempo que promove essa cura das minhas feridas, faz com que eu olhe para outras. Então, na hora que eu revisito determinada coisa, num primeiro momento eu posso pensar: "Nossa, mas isso aqui de novo? Você não já tinha aprendido, criatura?". Mas aí é pensar justamente que é esse movimento espiralado que você vai olhar isso de um outro ângulo, de uma outra forma, com um novo entendimento, até que efetivamente isso já não seja mais uma questão. Então, quando a gente pensa na morte, assim, quantas vezes no transcorrer da nossa vida a gente vai para este lugar de dor, para este lugar do escorpião ali acuado, que justamente por estar doendo, esses instintos se aguçam,
E aí a gente pensa também que é o único arquétipo dessa astrologia que, se ele se sente demasiadamente acuado, ele mesmo se mata. Esse ferrão provoca essa morte. E aí, numa outra instância, você pode ser como essa águia que troca as garras, que troca o bico, ou então você pode ser essa fênix também. Então, tudo isso são representações simbólicas na nossa vida ou no transcorrer dela. Como é que a gente promove essa morte e esse renascimento? É olhar para isso, olhar para essa dor e poder lidar com isso e saber que é necessário, que tem um tempo para que as coisas aconteçam. E isso é muito importante. E às vezes a dor, ela pode vir de uma tal maneira que aí entra essa ajuda de você saber que sozinho você não vai dar conta. E saber também que, por exemplo, o trabalho que a gente faz é muito baseado, pautado nessa energia de escorpião, porque a gente vai ter que exercitar este olhar além do que trazem para a gente. Me empolguei muito agora, né? Eu falei muito, Não, mas por imagina. favor. Imagina, essa escuta terapêutica é muito importante, né? Porque quando as pessoas nos buscam, né, elas querem falar, elas querem uma pessoa que ouça e que a compreenda. Uhum, Né? Muitas vezes a gente não compreende tudo, a gente vai fazer ali o caminhar junto, né? Porque a sim, gente tem uma bagagem de conhecimento, mas às vezes a gente não sabe tudo, às vezes não, né? Muitas vezes a gente não sabe tudo. E aí a gente vai fazer esse escrutinar juntos, né? Você estava falando aí do luto, é importante saber que cada um tem seu tempo sim. para lidar com o luto, né? Você teve, no início da pandemia, você teve a morte do seu pai, e eu tive da minha mãe, né? Mas não foi no início, já foi da metade para o final, né? Faz 2 anos Uhum, que minha mãe se foi. E aí eu vejo, né? Não foi fácil, a gente tem as dores. Eu tive com a minha mãe o tempo todo, né? Eu fui de início ao fim, eu sempre tive com a minha mãe o tempo todo, né? Apesar de todos os pesares, eu sempre tive esse reconhecimento. Ela é a mãe que eu precisava de ter nesse plano. uhum, Apesar sim. de todos os pesares, ela é a mãe que eu precisava de ter, né? Aí eu Eu não tenho irmãos entendo que nem não como um lidam. apesar. Eu entendo que justamente pelo que você se propôs, que tinha que ser ela. E aí você tocou num ponto bem interessante, Lu. É. Eu fui buscar todas essas terapias e acabei aprendendo, e hoje eu dou aulas, eu faço os atendimentos e dou aula, né? E acho que o meu próprio mapa já mostra isso, então é um mapa, apesar de eu ser pisciana, é muito aéreo, Uhum, eu tenho muito ar no meu mapa, então é difícil para me aterrar nos dois planos, né? Então, assim, todo momento eu revisito que eu estou aqui muito a contragosto. Então, assim, nós amiga. temos mais um ponto, nós temos mais um ponto. Então, assim, fui buscar principalmente astrologia, né, para buscar qual que é a minha missão, já que eu tenho que estar aqui, qual que é a minha missão de vida? Uhum, O que eu tenho que passar, né? E o que eu sim, tenho que aprender, porque tem um aprendizado também nessa encarnação, sim. né? Já que tem que fazer alguma coisa, bora lá, vamos saber o que, que é isso. É uma coisa de escorpião, apesar de que quem traz a missão de vida para a gente é Saturno, né? Então, colocar em prática essa missão de vida, né? Compreender e colocar em prática, para mim, é uma coisa de Plutão, porque ele fala de, né, de morte e ressurreição.
sim. transformação. Né? Então, de que forma a gente, né? E nisso a gente está falando de resiliência também, né? Como que você vai lidar com a situação e vai transformar, né? Então, né? E eu e o Márcio nós chegamos, né? Porque ele também há 4 anos ele perdeu a mãe dele, então foi antes da Uhum, pandemia. E hoje também a gente chega à mesma conclusão que foi feito o que tinha que ser feito, porque ia ser sim. muito difícil com ela nessa coisa, nessa contextualização toda que nós vivemos. Ia ser muito difícil, porque ela era uma pessoa muito teimosa e bem difícil de lidar também. Uhum. Então, né, não, e assim, ela era melancólica, então a gente ia ter que lidar com toda essa melancolia dela, sem poder falar com ela, olha, enfim, né? Foi feito todo um, Como é né? perfeito isso tudo. Eu estava aqui É, pensando, Rê, porque nós duas, né, pela questão geracional do aspecto de Plutão, nós duas com esse Plutão no signo de Virgem, que representa também esses níveis, esses graus de cura. Porque Virgem é o signo de Virgem é essa energia da grande mãe e das curas que nós viemos ter através justamente destes mergulhos. Então na hora que a gente trouxe essa consciência de dessa rebeldia de querer estar aqui, é bem a e às contragosto, tá? Já tem que ir lá, né? É um contrato que a gente já não, e às ah, vezes tem que ir assim, lá, o que a gente tem que fazer, né? às vezes até aquela arrogância: "Sério que eu tenho que estar aqui?" Não, mas Então, gatinha, você está humana, baixa sua bola, vamos lá, de novo. Vamos lá, então faz esse exercício de purificação, né, vamos de novo, vamos nesse mergulho, vamos encontrar essa essência, vamos em busca desse combinado. Se você está aqui, existe um propósito, né, você tem um motivo para, então se concentra nisso. Então, na hora que veio o flash, assim, eu não posso ir agora, porque eu tenho um monte de coisa que está lá na minha gaveta que não devia estar, e nesse caso, gente, literalmente falando, olha, vou te contar, viu? É, então, é através desse choque de realidade que que nem sempre é gostoso, que nem sempre é divertido, mas que é necessário para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Então, quando a gente pensa nesses aspectos que são de gerações, que é Plutão, Urano e Netuno, você realmente precisa ter uma maturidade para que você consiga começar a articular algo que não seja só para você, que tem que ser em prol da humanidade, de uma evolução do coletivo. Mas se você não conseguiu nem olhar ainda para essa sua insatisfação, né, para essa criança birrenta que não quer mais brincar de estar aqui, como é que você vai pensar num coletivo de verdade? Então é isso, muitas vezes, olhar para essa essência, olhar para essas rebeldias e ter esse entendimento. Bora lá, né, gente, vamos lá, mais uma vez, olha para essas águas profundas, mergulha mais um pouco, sai dessas utopias, desses idealismo, olha para você de verdade. Tem, né, as suas agruras, tem arestas para serem aparadas, tem essa sombra que eu olho, mas eu já saio correndo, e aí tem hora que eu quero peitar e que não dá muito certo.
na hora que eu começo a realmente me apropriar desse sentido de que as coisas não são e nunca foram do jeito que eu quero, que tem uma força maior que rege tudo isso, e que o verdadeiro poder é justamente quando você está em algo que seja bom para os que estão envolvidos, e aí a gente pensa, envolvidos aonde? Nesta encarnação, neste planeta, nesta conjuntura cósmica, o seu olhar precisa abrir. Esse scanner, ao invés de olhar este detalhe, essa minúcia, essas coisas que você guardou ali embaixo do tapete, que você tem vergonha. Então, quando a gente pensa em escorpião, tem coisas ali que estão no seu submundo e que você coloca ali porque não é bonito que o outro saiba, você vai visitar no transcorrer da tua vida. E vai ser justamente este olhar para estes aspectos que vão fazer com que a gente saia dessas águas, né? Como se fosse essa espada que foi jogada no lago, e aí ela sai e realmente você vai ter que empunhá-la e saber dimensionar novamente qual é essa batalha, e às vezes essa batalha é você estar aqui e cumprir exatamente o que você se propôs, parar de ficar Exatamente, fugindo. exatamente. E é o que eu estava falando nos bastidores para a Lu, né? Quando a gente entra numa reflexão e numa conversa, às vezes eu passo uma semana conversando ali com o signo que a gente vai fazer a live, né? E essa semana, coincidentemente, o Márcio, né, me trouxe essa Aham. questão de aula e tudo mais. A gente conversa muito sobre os alunos dele, né? Como eu te falei, ele é um paizão, né? Ele se deu muito bem nessa coisa de dar aula na faculdade, acho muito legal, mas quando a gente, porque geralmente esses aspectos de Plutão ele vem muito quando a gente tem um trânsito de Plutão, né? E aonde ele está passando ali naquela casa e aonde o bicho está pegando, né? A gente pode dizer ali, Uhum. né? Porque Sim. se você não tem, né, que nem eu tenho uma cruz ali, então ele é um cara que me perturba o tempo todo. Quando a gente tem, né, que a gente fala planetas angulares, né, que vem na cruz lá do mapa, É. né, o meu Saturno também e tal, né? Então ele é um cara, tá bem ali próximo à cruz, então ele é um cara que ele me cutuca o tempo todo. Então eu estou acostumado com as dores dele, vamos dizer assim. A gente Uhum. toma um analgésico ali e vai, né? Segue, segue a vida. Ah. Mas, né, o trânsito é uma coisa que traz, É assim, traz uma ativa. série de. Traz alguma. E aí, quem não está acostumado com aquela dor, aí dói muito, e dói Uhum. bastante. Então, às vezes aí você que vai saber o que que você vai fazer para lidar, né? Ou vai para uma terapia, ou vai buscar outro conhecimento, cada um tem ali a sua forma de ação. Mas eu lembrei, falei para a Lu, eu lembrei de uma frase que meu professor de astrologia falava muito, né? Que quando a gente perde um trânsito de Plutão, porque assim, perdeu, perdeu, gente, só na próxima encarnação, porque ele leva mais de 10 anos para passar em cada signo. Eu e a Lu estávamos fazendo as contas, que a gente nasceu com Plutão em Virgem, né? Então, ele andou de quando a gente, né, eu tenho 5,6, a Lu tem É, cinco eu ponto 5,2. dois, Uhum. né? Então, de lá para cá, gente, ele só andou 5 signos. Então, Sim, quando é que ele vai dar uma volta? É 200 e lá vai bolinha de anos, né? Para ele dar uma volta inteira no Sol, né? Então, sim, a gente não vai ver. Não deve faltar uns cento e poucos anos aí, cento e lá vai anos, né? sim. Quando ele foi descoberto até agora, a gente não vai ver. Né? Então, se você perder esse trânsito de Plutão, perdeu. Só na próxima encarnação agora, né?
E esse perdeu, no sentido de consciência, porque ele vai nos impactar, é óbvio, porque eh, esse trânsito, né, essas ativações, elas acontecem para todos nós, mas o quanto a gente consegue identificar o que está acontecendo, né, o quanto a gente consegue colocar ali a plaquinha. Vou até dar um exemplo sobre isso, quando o Plutão, entrou em Capricórnio, no ano de 2000, dezembro de 2012, eu comecei a desenhar as mandalas. Até então eu nunca tinha feito nada, aquela aluna que desenhava bonequinho de neve, hominho de palitinho no máximo, já era E olha o muito. portal, hein? E olha o portal que ele abriu. E aí eu comecei a desenhar as mandalas, e a minha vida se transformou completamente depois disso. Então, eu tenho Plutão no signo de Virgem na casa 5, que tem a ver com dons, talentos, criatividade. E na época da pandemia, eu olhava, assim, para o trabalho que eu estava fazendo, e muitas vezes eu ficava me indagando, tentando lembrar como que era antes de eu desenhar as mandalas, né. Como é que eu fazia para dar vazão a toda essa energia que tinha e que eu nem sabia que tinha. Então é esse Plutão no nosso mapa, é esse lugar que a gente vai descobrindo, né, que a gente vai, né, mais uma camada, mergulha mais, tem Deixa eu te dar. mais. E justamente a gente vai percebendo, né, durante a nossa existência, toda essas nuances, até chegar a um ponto que a gente vai fazer, né, que a gente vai atravessar esse portal e vamos ficar por lá. Pois é. E se você não faz, o meu professor falou que a gente fica com aquela sensação, poxa, mas eu podia, porque vem a lembrança, né, do que você podia estar Uhum, transformando. Poxa, mas eu sim. podia ter feito tal coisa. Poxa, a vida podia ter feito diferente. Pois é, quando eu tive trânsito de Plutão, né, ele pegou justamente a minha casa 6 no trabalho, Uhum, né? E aí eu virei a chave, né? Como se diz o pessoal aí, não foi fácil, né? Eu já vinha estudando uma coisa ou outra, estudando tarô, estudando baralho cigano, fazendo curso de terapia, mas nada assim tão comprometido. E aí eu fiz a virada de chave mesmo. Eu falei, não, vou uhum, trabalhar com essas coisas. Trabalhar com as práticas integrativas e terapias e tal. Né? E hoje chega ao ponto que nem essa semana eu levei o meu gato mais velho, né, que eu fiz um plano de saúde para todos eles, né? E aí eu levei ele, porque ele tem só 14 anos, hum. e Para querer, para ele não atravessar esse portal logo, é isso? Ele ficar ele tem lá? só 14 anos, mas ele é bom, sabe? Ele tem uma saúde boa, é lógico que isso tudo Uhum, é o cuidado que a gente tem, mas a gente pegou ele da rua, né? uhum, Então eu não sei como foi a infância dele, eu sei que teve um período que foi bem triste para ele, né? Mas sim. enfim, e aí eu fui chipá-lo, né? É uma das condições do convênio. E aí a moça tanto a veterinária como a moça da recepção me perguntou. Primeiro, que eles não acreditaram que ele tinha 14 anos. Falei, tem, ele já é vovozinho já. Aí ela falou, nossa, mas ele tá muito bonito, né? Eu falei assim, eu cuido bem dele, né? Aí Uhum, a veterinária me perguntou, né? O que você faz? Eu não tenho vergonha de falar, eu sou terapeuta integrativa. uhum, Não tenho vergonha, né? Aí a recepcionista depois me perguntou, né? Aí ela falou assim: a próxima que eu vou levar é a Mel, que é o amor da vida dele, né? Tem 12. Ela tem 11 para 12 anos, a gente não sabe o que é.
Mas enfim. Aí eu falei assim, ah, ela falou, nossa, a Mel tem 12. Eu falei, é, o Faísca tem 14. Ela, nossa! Que Aí ela, a legal. primeira coisa que ela falou assim, aí eu falei, eu tenho 12 gatos e tal. Ela, 12? Eu falei, é, calma, não tá todo mundo no mesmo lugar, né? Tá espalhado aí. Aí ela me perguntou novamente, parece que é um teste do universo. O que você faz? Não sei se ela queria saber se eu ganho muito, né? Porque não é barato, Para cuidar realmente. de 12 gatos, né. Não é algo barato, vou dizer uma coisa para você, a gente trabalha bastante, né? Não só para nós, como para eles também. Aí Sim. eu falei, sou terapeuta integrativa. Aí ela falou assim, mas o que você faz? Aí eu fui explicar, né? Trabalho com terapia floral, trabalho com, com plantas medicinais e tal coisa. E falei, também trabalho com tarô, né? Falo da parte holística também, né? Já para chocar, esse é meu lado aquariano. Ela deu uma chocada básica. Aí ela falou, nossa, mas que legal, né? A veterinária também, né? Quando eu falei que eu sou terapeuta integrativa, ela falou, ah, foi explicado porque tanto amor, assim. Aí eu falei, esse gato me ensinou muita coisa mesmo, muita coisa mesmo. Todos eles, cada um vem me ensinando alguma coisa. Então eu falo, o quanto esse Plutão, nessa minha casa 6 foi transformador, porque de início eu não assumi esse lado. De início eu não assumia esse meu lado de terapeuta integrativa. Mas vamos dizer aí que já faz mais de 20 anos essa história. Né? Ainda E para agora ela acabar está de consertar, encaixada. foi num retorno de Saturno também. Uhum. Aí tem o Saturno de 7, né? Uau. Então, assim, aí já pensou, casa 6 e casa 7 ali pegando pra caramba. Tem mais de 20 anos essa história, né? E eu falo que hoje isso está integrado em mim. Tenho que entender ainda muita coisa, tenho que entender, né? Então, todas as Sei. terapias também me ajudaram muito, né? Então, a Uhum. astrologia, que é um grande amor da minha vida, e a terapia floral, que é também meu segundo amor, me ajudaram muito, muito nessa transformação, porque até coloquei roxinho hoje, né? Porque eu sei que não é São Germain, né? O dia de São Germain não é hoje, é sábado, né? Ah, mas é Mas muito foi algo assim. pertinente essa cor, porque no Oriente a morte tem a ver com essa cor, eles colocam essa cor. Porque é a cor da transmutação, da transformação, né? Sim, sim, é muito sábio da sua parte. E você vê Saint Germain que é a transformação, a transmutação, também é a libertação, né? Uhum. Queria falar um pouco, Rê, para a gente começar esse movimento do encerramento do nosso bate-papo, mas que é um aspecto importante que as pessoas perguntam, sobre escorpião, a questão da sexualidade, né, esse poder, essa sensualidade que é uma forma de manifestação de todas essas energias desse arquétipo. Então como é que você entende isso, Rê? Aí a gente estava conversando, né? Porque eu e o Márcio já somos maduros, né? Eu tenho 56, o Márcio tem 51, ele é de 73, né? Já está caminhando para 52 anos. Uhum. E, e aí a gente estava falando de saúde, né? A gente estava falando justamente de saúde e aí a gente acabou, né, caindo nessa, né? Aí eu falei para ele, engraçado, né, Márcio, que antigamente não se falava da importância de você ver todas as vitaminas, fazer as reposições de vitaminas. Essas vitaminas, elas estão intimamente ligadas a hormônios e depois você fazer reposição hormonal. Eu falei, o quanto isso te deixa melhor, né, em matéria de saúde e tal, né? E aí a gente caiu na sexualidade.
Uhum. né? E aí a gente conversa muito sobre tudo, né? Mais intelectualizado do que tudo. Depende de que importância dá isso, né? Tem até uma psicóloga que eu sigo no YouTube, que outro dia também ela estava falando sobre isso. É que depende, cada um tem seu timing, cada um tem o seu, né? Chega de Uhum. introdução, vamos ao papo agora. Que é um outro meio que tabu, né? A gente parece que não pode falar de sexo ou de sexualidade, né? Aham. Que tem um pouco de erotismo também, não pornografia. Pornografia já é outro aspecto, quando a gente passa para o lado mais extremado de escorpião, né? Que são os vícios, né? Vício Tá. também é uma coisa de escorpião, né? De É, peixes também, né? também, mais de peixes do que, né? Eu acho que está mais na parte de Netuno do que realmente na parte de Júpiter, Ah, né? Se mas bem eu que os acho que essas excessos também. questões essas questões sexuais dessa que vai para uma parte patológica, aí está dentro do que você está falando, né. Então Aí tem é o eixo 6-12, né? Também, né? hum, Quanto que você vai ter de excessos, né? Mas mas quando a aí, gente né? aí vo fo ó, o foco, pisciana, foco. Sacanagem agora, gente. É brincadeira de quando você tem muita intimidade com a pessoa. Aí, ó, tá vendo? Intimidade é bom ou ruim? É bom, né? Porque a gente cresce também, né? E até uma das características, se realmente você quer aprofundar alguma coisa, você precisa ter constância. Então essa questão da intimidade, ela precisa de uma constância. Mas quando eu falo Exatamente. na questão do foco, se a gente for pensar em escorpião, aí cabe o que você falou da pornografia, dessa exacerbação do seu desejo, essa coisa incontrolável, e aí está muito dentro, e que vai para um vício, que vai para uma compulsão. Então sim. Isso. E tem a falta também, porque aí a gente não sabe se é uma questão médica ou É. uma questão que a pessoa é assim mesmo. Tem pessoas que não ligam, não se importam, mas tem a parte da questão física também. Uhum. Né? Quando a gente fala, chega numa certa idade que isso também é saúde, eu falo que sexo também é saúde. Sim, Né? E às vezes a pessoa não consegue ou não pratica o sexo, né? E hoje tem sim. uma série de remedinhos para homem e até mesmo para mulher, né? Então, eu falo que é uma coisa importante. Os orientais dão mais valor a isso, né? Os indianos, os chineses, né? Quando você vê a parte acho que é o Imperador Amarelo tem, que é um livro bíblia da acupuntura, mas tem essa parte da sexualidade lá dentro desse livro Aham. Imperador Amarelo, que é um livro enorme, de séculos atrás, né, Sim. muito antigo. Ele é muito importante para a acupuntura. Os acupunturistas me digam se é ou não, deixa aqui nos comentários, né, para a gente Por aprender juntos, favor. né? Então eu Aceitamos falo, ajuda. e também, né, Lu, porque a gente, por uma questão de religiosidade, eu não quero condenar religião nenhuma, a gente foi um pouco podada nesse sentido, né, principalmente as mulheres. Então, lidar com sexualidade e falar sobre sexualidade, inclusive essa psicóloga que eu sigo, que é a Americania, ela é Hum. japonesa. Então ela tem uma forma de desenrolar assim muito gostosa de lidar com as coisas, né? Então ela tão levemente, falou tão levemente que eu achei legal. A gente não olha para esse lado, mas na minha opinião é uma parte muito importante, né? Até o Uhum. Márcio falou assim, existem pessoas que pautam o relacionamento somente em sexo, né? E aí, quando o outro tem algum problema, aí acontece uma ruptura, uma separação. Não sei, acho que cada um, né? Se você não consegue lidar com isso, cada um tem o seu direito, né?
E outros não, né, parte para ajudar o companheiro. O que está acontecendo aí? Bora lá, né? Vamos ver e tal, né? Vai Uhum. depender muito, né? Mas, na minha opinião, o sexo não é tudo, mas é uma coisa importante. Eu Né? estava E saber pensando, lidar com a sua sexualidade, com o seu sexo, e também faz parte do seu conhecimento, né? O que me dá prazer? O que me faz ter prazer? era esse ponto que eu ia trazer. Primeiro você ter esse entendimento do seu próprio prazer. Eu tenho uma pergunta que eu faço nos atendimentos, que é: como é que está a sua libido? Porque é justamente esse tesão que você tem pela vida, pelo seu parceiro, pela sua parceira. É entender que estas trocas, né, quando a gente pensa aí no signo de Escorpião, é essa hora que as energias se misturam e que a gente se torna um. E diante disso, na hora que a gente pensa no quão sagrado é essa troca, isto é um poder, porque é a hora que você vai comungar com essa fonte que é o amor maior. Se a gente tá falando de um relacionamento que é pautado nessa sacralidade. E aí quando a gente vai para Exatamente. as distorções, é que muita coisa que muita coisa diante dessas crenças que são mais religiosas, que começaram a incutir uma forma de pensamento, mas é a gente ter um entendimento que é essa desacralização, que aí uma energia que sobe e faz com que você comungue desse amor maior, ela desce, aí é essa cauda. E aí são essas interpretações que chegam e que começam a associar isso com o pecado, com a demonização de algo que é natural, que é vital, que é sagrado, e quando a gente comunga com essa energia maior, aonde a gente traz essa verdadeira união que pode se transformar numa concepção. Pois é a Vesica Piscis, que são dois Sim. círculos que se unem, né? Que a Uhum. Helena, a gente sempre fala da Helena, né? Que ela descreve muito bem, está dentro da geometria sagrada, a Sim. gente usa em radiestesia também, quando dois seres com a mesma intenção se unem e criam um, né? Então se tornam Uhum. três, né? Porque bem na interseção dos dois círculos a gente tem ali que aí dá origem à flor da vida, dá origem a um monte de coisa, e quando a gente vai ver, né, esse desenho, ele tem muitas coisas, a gente vê pelos planetas, vê ali nas células, né? A gente vê quando está se formando, né? Quando se forma a vida na mórula, né? Que tem a ver com as divisões da célula, né? Quando é fecundada, então uma das primeiras Uhum. fórmulas, né? Falando de biologia, uma das fórmulas é a mórula, que a gente encontra isso, enfim, né? Tudo tem vida e depois a gente monta a árvore da vida, que aí a gente cai aí na cabala, né? Se você estuda cabala também, né? Eu estudei um pouco de cabala. E aí Sim. a gente cai na flor da vida, né? A gente tem o cubo de Métatron também, né? Que tem esse desenho, né? Aí a gente vê que forma coisas maiores. Mas, enfim, quando eu falei, né, dos orientais lidam muito bem, dentro do indiano fala do casamento sagrado dos deuses, né? Uhum. Que é geralmente representado, né, da sacralidade disso, né, que é representado por Shiva e Shakti, né? Então, aí a gente cai
naquela, né? O que há em cima, há embaixo. perfeito. Né? É, Quando a gente, né, vai na Fidel de Catequesis, é a mesma coisa, que fala que é o casamento sagrado dos deuses, né? Né? Então, quando a gente vai nessa que a gente toca, né, dentro disso a gente toca essa sacralidade, né, e também, né, nos entendimentos chineses, né, que é uma coisa muito antiga, né? Eu falo que o taoísmo é tão antigo que a gente, né, deu origem a todos as religiões e crenças, né, orientais, aham, e que toca a gente também, né, de uma certa sim. forma. A gente tem a parte, né, do hebraico, né, que eu acabei de citar também, né, quando a gente fala da Uhum. árvore da vida, e fala de toda essa geometria sagrada. Né? Olha, isso porque a gente entrou na sexualidade de escorpião. Então, quando a gente parte para a sacralidade, a gente tem compreensão, né? A gente não é obrigado a viver ou não, porque cada um tem que saber onde está o seu limite, né, Lu? É como Saber você fazer falou, essas o que escolhas. como você falou, o que que te dá prazer, né? E eu falo muito, né? Eu sou gordinha também, às vezes eu pergunto para o Márcio, às vezes, né, o que te dá prazer? Às vezes a pessoa, aí a gente vai falar de vícios e compulsões, né, que é coisa de peixes. Às vezes a pessoa está canalizando na comida, Aham. né? Ou está canalizando ali num outro tipo de vício, sei lá, cigarro, bebida. Então, é Eu, compreender esses prazeres e canalizar de uma maneira mais saudável, né? sim. Quando eu faço a leitura do mapa, e na hora que eu chego nessa casa 8 que eu faço a provocação, que quase nunca eu faço isso com ninguém, sabe, gente? Não faz parte da minha pessoa provocar. Porque eu trago a indagação, por que sexo e morte no mesmo setor? É porque o sexo diz a lenda, né, que a gente morre. Né? Eu já não Exatamente. interpreto como morte, já interpreto como transformação. Eu entendo como morte, porque essa questão de você não ter o controle, de você se entregar a uma energia, que é o mesmo princípio da morte. Porque se você acha que você tem o controle ali no ato, você está fazendo qualquer coisa, menos amor. Tem Então uma entrega, eu né? acho uma Ter chave essa muito entrega. eu acho uma chave muito importante quando a gente pensa quando a gente pensa nessa esfera. No quão sagrado e é essa questão que eu trago do quão sagrado, cada um vai ter o seu entendimento do que é isso. Eu não estou falando aqui em quantidade, em qualidade, nada disso. É o seu entendimento, como é que você consegue lidar com essa energia, como é que você se permite se abrir para essa energia. E aí isso é individual, cada um vai ter o seu entendimento, a sua consciência, e vai fazer as suas escolhas em detrimento dela. Exatamente. Exatamente. E é engraçado, né? Eu estava falando para Lu, a gente estava conversando como que é. Eu tenho a minha casa 8 em touro, então são as posses que vêm do outro, né? Que o outro pode me trazer e também. O signo de touro também fala de prazeres, né? Mas Ele é são muito prazeres, né? sensorial. Signo. E eu tenho a Lilith. A minha Lilith mora lá. E olha, e por muito tempo eu estudei, eu quis compreender essa Lilith, porque ela é muito demonizada, né? Diz que foi a Sim, primeira mulher de Adão, né? Segundo.
contam, né? E é esse aspecto que não se submete. Eu gosto de pensar dessa forma. Nos ensinamentos da cabala ancestral, Lilith, eles trazem como sim, sendo uma das esposas de Adão, mas ela era uma curandeira. Foi ela que trouxe para a gente aqui para este plano esse conceito da tenda vermelha, por exemplo, que era essa união Exatamente. dessas mulheres, eh, que traziam esse culto, esse entendimento profundo da sua própria menstruação, dessa fecundação da terra, porque isso era entregue à terra, isso tinha uma grande reverência vinculada. E aí, este feminino que não está aqui para ser para ser diminuído, para ser abafado. Então ela começa a trazer justamente essa consciência de que a gente precisa, como parceria, a gente precisa estar um do lado do outro. Eu não sou melhor, mas também eu não sou pior do que você. Então Sim, traz sim. para a gente isso, é justamente essa inconformidade de espera. Entrou uma ligação aqui, senão vocês não vão me ouvir. É que acaba Eh, sendo. essa traz para a gente essa inconformidade diante dessa falta de reconhecimento. E então E eu respeito esse masculino, só que em contrapartida você também deve me respeitar. sim, sim, sim. E é interessante porque diz que, né, Eva foi, ela nasceu de uma costela de Adão, e Lilith não. Assim como Adão, ela foi esculpida no barro, né? E foi dada a Uhum. ela o sopro divino, assim como Adão. Então, ou seja, uma das lições, né, vindo do mito dela, é que ela está no mesmo patamar do homem. O mesmo em que sentido? Não que um vai ter um embate com relação ao outro. Não, nós estamos aqui para nos unirmos e para a gente co-criar juntos algo. É o mesmo princípio que a Vese Capices, E quando a né? gente E pensa sempre quando eu vou falar de relacionamento, essa semana eu falei para um paciente meu, né? Eu falei para ele, olha, para ter um relacionamento, é importante a gente entender que um relacionamento ele tem três pessoas. Aí ele falou, não uma pessoa sou eu, a outra pessoa é você, enquanto homem, e a terceira pessoa é esse relacionamento. Esse relacionamento, né? E ele é advogado, eu falei assim como uma pessoa jurídica, ela tem esse relacionamento, ele tem essa pessoa, ele existe de fato. essa entidade. Aí eu falei assim, É. olha, e eu tenho isso bem dentro de mim, acho que é por isso que eu e o Márcio a gente se dá bem. Ele tem um minuto dele de clube do Bolinha, assim como eu tenho meu minuto de clube da Luluzinha. A gente se respeita. Às vezes ele fala para mim, ó, tal dia eu vou sair com o pessoal, a gente vai tomar uma cerveja, não sei o que tomar. Eu falei para ele tomar uma cerveja. O Márcio não bebe, ele vai tomar uma coca com gelo, é o máximo que ele vai fazer. Ele não bebe, ele não se sente bem bebendo, então ele Sim, não sim. bebe. Falei, eu Aham. não sou muito de sair, mas ele respeita esse momento que eu vou, né? Quantas vezes eu não fui sozinha, né, Lu? Lá para Uhum. Mandala da Lua, a gente Sim, fazia sim. algumas coisas assim, eu saía de lá tarde da noite, a gente conversando, papeando e tal. Então a gente tem esse respeito e tem um momento que é nós dois, que a gente faz coisa de nós dois. Então, para mim, relacionamento é isso, é entender isso, é ter respeito disso, E porque a gente né? está trazendo aqui essa questão da Lilith, porque a gente entende, porque ela também é este clamor por essas profundezas.
A Lilith no nosso mapa é uma insatisfação inconsciente emocional. Então traz um clamor para que a gente olhe de novo para essa dor. Então é uma energia que também é perceptível em Escorpião e que também é trazida por Plutão. Então a gente estava fazendo essa conversa de bastidores, então a gente estava fazendo essa costura do que a gente entendia que era pertinente nesse arquétipo mesmo, para a gente ter um entendimento. Então, quando a gente pensa nessa pergunta, né, agora respondendo para finalizar a nossa live de hoje, o que é essa entrega para este mergulho? É justamente essa humildade para que a gente possa descobrir aspectos que precisam ser curados, que são sombrios, mas que é justamente onde a gente vai ter que olhar para poder integrar e dessa forma a gente ser um pouco mais equilibrada nisso tudo. Não é eliminar a sombra, ela precisa fazer essa união com a luz. Então tem que ter essa integração. Muito obrigada por mais Exatamente. essa oportunidade. Eu que agradeço. Nós temos dois convites, dois avisos convites aí para vocês. Sim, Dia 14 de dezembro, a partir das 14 horas, Lu, 14h14 isso, no portal. 14, olha isso. Não Toma percam! nota aí, toma nota aí, pessoal. Nós vamos fazer uma vivência aqui no espaço da Agnes Matoterapias. Eu vou trazer o tarô circular e a Lu vai trazer a mandala. Nós vamos desenhar a nossa mandala, né, dia 14 de dezembro. Qualquer coisa, maiores informações, está à descrição. Aqui estão os nossos contatos, né, o meu e o da Lu. Quem quiser participar, fica aí o convite, né? Vai ter uma cobrança aí de um valor para a vivência e tal, e ao final nós vamos brindar com um lanche coletivo. Cada um traz um prato, uma bebida, a gente partilha ali, né? Termina de costurar tudo que a gente papiou ali, né? Sim. Geralmente são os papos bem gostosos, terapêuticos, né? E aí a gente finda o ano com a construção da nossa mandala, com um pouco de autoconhecimento através dos arcanos maiores do tarô, né? Uma mensagem. E no início de ano, para a gente entender ali, né? A Lu fala com mais propriedade que ela que vai dirigir, eu vou ali de copiloto. Nós vamos ter um jogo da Oca, né? No dia 11 de janeiro, também lá para umas 14 horas, é outro sábado. Nós vamos abrir o jogo da Oca, o ano de 2025. Você quer falar um pouquinho mais sobre esse jogo da Oca, Lu? Sim, eu quero falar sobre os dois eventos, então a mandala a gente vai pensá-la trazendo essa intenção para o nosso ano de 2025. E isso também a gente vai pensar no jogo da Oca, que é um jogo iniciático. Então, a gente vai colocar essa questão também dessa expansão dos nossos entendimentos para 2025. E aí esse jogo ele vai nos trazendo mensagens barra respostas sobre os desafios ou os entendimentos que precisamos ter. Então ele traz para a gente uma simbologia de astrologia, de numerologia, do caminho de Santiago, e a gente vai fazer esse mergulho e, ao mesmo tempo, a gente vai fazer estes voos através dessas ocas e termos o entendimento que o intuito é a gente chegar nessa oca-mãe, então essa energia do feminino que nos acolhe e que nos impulsiona numa expansão de consciência. Então, tem uma linguagem do tarô,
por favor, venham para vocês entenderem o que é essa ferramenta de autoconhecimento, de expansão de consciência, para que a gente possa alinhar essas energias da melhor forma e sabermos que é justamente quando a gente se propõe este trabalho do coletivo para o coletivo, que a gente consegue ter esses insights, a gente consegue fazer esses espelhamentos, e o quanto a gente puder ter estes lugares, que a gente tem esses grupos de confiança, que a gente pode se mostrar e que a gente pode se enxergar através do outro, é justamente essa força para a gente crescer. Então, fica aqui o nosso convite desses 2 eventos. Espero vocês, aí qualquer dúvida, qualquer pergunta, a gente, assim que possível, a gente responde. Muito obrigada por mais essa oportunidade, Rê. Super E beijo. detalhe, quem participar dos dois vai ter um desconto especial aí. Exatamente. Obrigada, Rê. Beijão. Eu que agradeço. Beijo e tudo de bom. Beijo para todos. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Nada, tchau.